Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Dando sequência ao nosso assunto sobre tabela periódica dos elementos químicos, nós vamos falar agora sobre classificação periódica dos elementos. Então, relembrando, percebi que muitos estão com dificuldades em reconhecer um elemento na tabela periódica. Então, aqui está para vocês uma tabela periódica, tá? Ela é composta e organizada em 118 elementos químicos, organizados em ordem crescente de número atômico. Então, ele vai do elemento 1 até o elemento 118, que está bem aqui no cantinho atrás de mim, tá? Estão organizados em colunas, que são essas linhas verticais. Nós temos 18 colunas, tá? Que são chamadas de famílias. Os elementos da família A, que são os elementos representativos, eles estão organizados aqui, nessas duas primeiras colunas, que é a coluna 1 e a coluna 2, e da coluna 13 até a coluna 18. São os elementos representativos. Esses elementos representativos que estão aqui nessas famílias, também elas recebem outros nomes. Nós temos aqui a coluna 1, que é a família 1A, chamada de metais alcalinos, que é composta pelo lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. A coluna 2, chamada de família 2A, é a família dos metais alcalinos terrosos, constituída por berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Aí nós vamos aqui para a coluna 13, que é a família 3A, chamada de família do boro, formada pelo boro, alumínio, galho, índio, tálio e nibônio. Na coluna 14, que é a família 4A, chamada de família do carbono, contendo carbono, silício, germânio, estânio, chumbo e firewolf. A coluna 15, que é a família 5A, formada pelo nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto e moscóvio. A coluna 16, que é a família 6A, chamada de calcogênios, família dos calcogênios, nós temos na composição dela oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio e ivermônio. A coluna 7A, família 7A, coluna 17, são os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, astato e tercêncios. Não dá de entender aqui. Aqui. Aí a última coluna, coluna 18, família 8A. Temos que são os gases nobres, ou família 0. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organossório. Esses elementos aqui foram dos últimos elementos a estarem na tabela periódica, tá? Os seus números são diferentes dos outros nomes. Então, esses aqui que nós temos são os elementos representativos, que encontram-se nas famílias A, tá? Então, os períodos são as linhas horizontais, tá? Que são 7 períodos. Primeiro período, segundo período, terceira linha, terceiro período, quarto período, quinto período, sexto e sétimo, tá? Aí, ainda sobre as famílias, que eu esqueci de um detalhe, nós temos aqui os elementos de transição, que são os elementos que fazem parte da família B, que está da coluna 3 até a coluna 12. Nós temos de transição externa, que é esse que está bem aqui na parte central da tabela periódica, e os de transição interna,
que encontra-se no 6º período, que é a série dos lantanídeos, e no 7º período, que está aqui, que é a família dos actinídeos. São essas duas linhas, duas séries, que estão abaixo do corpo da tabela periódica, onde nós encontramos os elementos de transição interna, tá certo? Ainda sobre famílias, o número de elétrons que encontramos na última camada eletrônica, quando fazemos a distribuição eletrônica, é o que vai identificar qual é a família que ele está presente. Então, se eu faço a distribuição eletrônica do magnésio, ele tem número atômico 12, então, quando ele é um átomo eletricamente estabilizado, ele vai passar a ter 12, ele tem 12 elétrons. Fazendo a sua distribuição eletrônica, eu vou ter camada K2, camada L8, camada M2. Então, esses dois elétrons que encontram-se na última camada, que é a camada de valência, 2 elétrons, diz que ele faz parte da família 2A, os metais alcalinos terrosos. O seu número de níveis, que são o número de camadas presentes que formam a sua eletrosfera, indica o seu período. Então, os períodos eles estão relacionados com a quantidade de níveis, né, que foram os elétrons distribuídos nas suas camadas eletrônicas. Então, como eu distribuí os elétrons de magnésio em 3 camadas, ele vai estar fazendo parte de que período? 3º período. Entendido? Então, quando vocês forem reconhecer um elemento em uma tabela periódica, você primeiro tem que identificar que elemento você quer saber. Então, eu quero descobrir o fósforo. Então, eu venho aqui, né, acho o elemento fósforo. Ele está aqui. Deixa eu circular bem aqui para vocês. Aqui está o elemento fósforo. Bem aqui. Ele está na coluna 15, família 5A, que é a família do nitrogênio. Qual é a linha que ele se encontra? Nessa linha bem aqui. Então, isso quer dizer que ele está no 3º período, tá? Quando eu faço a distribuição eletrônica de potássio, que tem número atômico 15, ele vai ter 5 elétrons na sua camada de valência. Então, ele está na família 5A. Ele tem 3 camadas, K, L e M. Então, significa dizer que ele vai estar no 3º período. Então, acho que assim vocês conseguiram entender, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu já relembrei como é que eu identifico, reconheço um elemento na tabela periódica. Observe que eu não falei de quem? Do hidrogênio. O hidrogênio, ele é um elemento que ele tem a sua classificação separada. Ele não faz parte, por mais que ele esteja bem aqui nessa tabela, na primeira coluna, ele não faz parte da família dos metais alcalinos. Ele tem características e propriedades diferentes de todos os outros elementos, tá? Ele é um elemento sem família, é um abandonado aí pela vida, tá certo? Uma outra característica, os elementos que fazem parte da mesma família, como, por exemplo, aqui, nós temos esses elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, eles apresentam propriedades semelhantes entre si. Todos os elementos que fazem parte da mesma família apresentam propriedades semelhantes entre si. Por isso, a necessidade de organizar esses elementos em uma tabela, de acordo com a sua propriedade, físicas, químicas, o número de elétrons na sua última camada, o número de níveis, né, na camada
eletrônica, perdão, nas camadas de distribuição eletrônica, né, nos níveis, nas camadas. Então, há essa necessidade. Então, se na nossa casa nós dividimos, organizamos as coisas, cada uma no seu lugar, né, materiais de limpeza lá, onde coloca os materiais de limpeza. O que é de quarto no quarto, o que é de banheiro do banheiro, o que é da cozinha na cozinha, o que é da geladeira na geladeira, é uma forma da gente saber onde encontra aquele elemento segundo as suas características. Assim, é necessidade de organizar também os elementos. Entendido? Eu espero que agora vocês tenham compreendido um pouquinho melhor, tá certo? Então, dando sequência. Quando eu falo em classificação dos elementos, eu vou distribuí-los também em grupos. Nós temos o hidrogênio, que aqui está representado por esse quadradinho na cor lilás. Ele é um elemento à parte. Nós temos o grupo dos metais, que cerca de 2/3 da tabela periódica é formado por metais. Temos aqui mais de 84 elementos na tabela periódica, formado por metais. Nós temos os ametais, né, ou não metais, os semimetais e os gases nobres. Além de contar com o das séries dos lantanídeos e actinidos, que fazem parte do grupo dos metais. Cada grupo desse recebe uma classificação. Por que um metal, né? Porque um elemento é metal? Porque ele vai apresentar características de metais, que é o que nós vamos ver agora. Então, os metais, eles apresentam brilho, né? A temperatura ambiente são sólidos, com exceção do mercúrio, que ele é um metal líquido. São condutores de calor e eletricidade, são resistentes, maleáveis e dúcteis. A maior parte dos elementos da tabela periódica são metais. Os não metais ou ametais, como aí nós temos como exemplo o carbono, o cloro, né, o enxofre, eles são sólidos. Algumas exceções são sólidos, como o iodo, o enxofre, fósforo e carbono. Nós temos os não metais que são gasosos, como o nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, e um líquido, que é o bromo. Então, o bromo ele não é metal, ele é não metal. O único metal líquido que nós temos é o mercúrio. O bromo ele já é classificado como um ametal. Não apresentam brilho, com exceção do iodo e do carbono, quando ele está na forma de diamante. Não conduzem calor e nem eletricidade, com exceção do carbono, na forma de grafite, que é aquela pontinha de lápis, é o que, né, a gente pode escrever. Geralmente possuem 4 elétrons na sua camada de valência, que é a sua última camada eletrônica, tá? Por isso que dá a necessidade deles em ganhar elétrons, tá? Em busca da sua estabilidade eletrônica, transformando-se em íons negativos, que são os ânions. Os semimetais, eles apresentam propriedades intermediárias, estão entre metais e não metais, também chamados de metalóides. A gente vai ver lá no finalzinho que nessa tabela periódica atual que nós temos hoje, eles não fazem mais parte da tabela, né? Eles não têm uma separação, devido a eles apresentarem propriedades intermediárias entre metais e não metais. Então, eles são metais, mas apresentam características de ametais. E para não haver mais essa substituição, né, eles foram colocados todos como metais. Os gases nobres, né, são elementos químicos que não se combinam com outros elementos, eles já têm a sua estabilidade eletrônica, tá? Que é a 8 elétrons na sua camada de valência, e fazem parte desse grupo o hélio, o neônio,
argônio, criptônio, xenônio e radônio. O hidrogênio, né? Como eu falei lá no início, ele é um elemento à parte, né? Um elemento único que não apresentam propriedades que estejam agrupadas a outros grupos, né? A propriedade dele é de se combinar com todos os grupos, sejam eles metais, ametais e semimetais, né? Na condição ele de doar ou de receber elétrons, quando eles vão formar substâncias, compostos, tanto iônicos como moleculares. É um gás nas condições ambientes e extremamente inflamável. Ele é um gás também liquefeito, utilizado como combustíveis em foguetes. Então, aqui, como nós falamos, na nossa tabela que são utilizadas hoje, não temos mais a presença dos semimetais. Então, observe que nós temos o grupo dos metais, que ele é o maior grupo que está presente na tabela periódica, o hidrogênio, tá? E os não metais, os gases nobres. Nós temos os elementos representativos, que são os elementos que fazem parte da família A, e os metais, os elementos de transição externa e os de transição interna. Certo? Então, para fechar, vamos resumir novamente as características desses grupos que nós estudamos agora, começando pelo hidrogênio, que ele apresenta propriedades únicas específicas que não incluem nenhuma família. Ele é um gás incolor, né? Inodoro, sem cheiro, sem odor e também sem sabor, insípido, tá? Inflamável, ele se combina com todos os outros grupos de elementos, com exceção dos gases nobres, tá? Formando compostos iônicos e compostos covalentes. Os metais possuem brilho, conduzem calor e eletricidade, são sólidos, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido, são maleáveis e dúcteis. Os gases nobres, eles raramente se misturam com outros elementos, já possuem na sua camada de valência a sua estabilidade eletrônica, que são os 8 elétrons. Os ametais, também chamados de não metais, eles não apresentam brilho, não conduzem calor e nem eletricidade, não são sólidos, a maioria deles são gasosos, poucos deles são sólidos, e o bromo, que é líquido. Não são maleáveis e não são dúcteis, tá? Então, aqui nós encerramos a nossa parte sobre classificação periódica dos elementos. Após vocês assistirem esse vídeo, façam a leitura do resumo do nosso conteúdo, né, onde temos detalhadamente todas essas informações. Caso vocês tenham dúvidas, podem estar perguntando e respondam com bastante atenção o seu exercício avaliativo, o seu formulário, tá bom? Apenas uma das alternativas são verdadeiras, então bastante atenção, não façam de qualquer jeito, porque está valendo nota. Entendido? Tenham todos uma boa aula. Qualquer dúvida, estou por aqui. Tá certo? Até o nosso próximo assunto, meus alunos. Tchauzinho.